Vamos adorar, vamos exaltar, vamos glorificar, vamos nos alegrar na presença do Senhor. O Senhor é um Deus reto e justo. Deus é justo. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala conosco. A gente se reúne aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Nós dedicamos todos os dias ao Senhor este tempo que a gente deposita aos seus pés, porque é um tempo que nós tiramos todos os dias para exaltar o Senhor. O Senhor diz, e nós cremos, acreditamos, que quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, o Senhor está no meio desse povo. E nós estamos aqui em nome do Cristo Jesus para te adorar. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para chegarmos mais perto daquilo que a tua palavra diz, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos que te agradecer muitas, mas muitas coisas. Nós temos que agradecer o Senhor porque reconhecemos a tua bondade. Pedir, sim, também temos. Cada um de nós tem algumas coisas que apresentam ao Senhor. E eu me uno a essas pessoas dizendo, Senhor, tudo aquilo que estiver de acordo com a tua palavra e dentro da tua vontade, eu concordo. Eu me uno a essas orações. Peço que o Senhor fale conosco. Peço que o Senhor nos ajude, porque nós temos muitas dificuldades de resolução, de solução, de tomada de decisão. Fala conosco. Fala. Ajuda-nos a nos lembrarmos de tudo aquilo que já passamos, de tudo aquilo que aprendemos, e ajuda-nos a colocarmos em prática. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que nós apresentamos ao Senhor, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridíssimas irmãs em Cristo, vocês sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora, né? Mas já sabem, que o Ramadã começou ontem, né? Meia-noite de ontem, se eu não estiver errado. E vai até, acho que o dia 5 ou 9 de abril, não tenho certeza. Então eu quero pedir a Deus neste momento que o Senhor esteja com o seu povo. O Ramadã, todos vocês sabem, é um feriado
um período de jejum, né, dos muçulmanos. E espera-se multidões em Jerusalém, né? Eu já falei aqui para vocês, algumas pessoas podem não ter ouvido, um pedaço, um pequenino bairro dentro de Jerusalém, da velha Jerusalém, é dos muçulmanos. É onde está o domo da rocha. Ali judeu não entra. Cristão, então, nem pensar. Pode até entrar, mas sem nada que indique que ele é cristão. Bíblia, crucifixo, essas coisas todas. Não entra. Se não tiver nenhuma indicação de que é cristão, entra, né? Vamos pedir para Deus que Deus guarde seu povo, né? Porque as coisas estão muito, como é que eu vou dizer? A fogueira está muito atiçada naquela região do mundo, né? Então eu peço compaixão, misericórdia. Ok? Hoje nós vamos falar de Jesus. Jesus Cristo, o Deus em carne. E eu quero convidar você a prestar atenção. Eu sei que quem não quer prestar atenção está fazendo outras coisas, mas quem está aqui com a gente normalmente está prestando atenção, né? A verdadeira identidade do Cristo Jesus sempre foi questionada. Sempre foi. Desde quando ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, a identidade de Cristo Jesus sempre foi motivo de muita conversa. E você lê já o início de tudo ali em Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. A primeira pessoa a questionar foi o próprio noivo de Maria, José. José ficou preocupado, Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele ficou preocupado em casar com Maria. Como é que eu vou casar com uma mulher grávida? E ela vem falar para mim que ela está grávida do Espírito Santo, né? Gostaria que você desse uma lida. Depois foi revelado tudo direitinho, né? Mas a primeira pessoa que questionou foi Mateus. Foi José. E você lê em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24. Tanto é que ele se casa realmente com Maria depois do anjo confirmar que a criança que Maria carregava não era uma traição de Maria.
era, na verdade, o Filho de Deus, que ela continuava virgem. Óbvio, virgem até o nascimento, né? Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías predisse a vinda do Filho de Deus. Isaías 9:6. Eu vou indicar muita passagem, vou ler muito pouco, por causa do nosso tempo, tá? Senão eu extrapolo o tempo e não é bom, não é legal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Quando o anjo falou para José e anunciou o nascimento que iria ocorrer de Jesus, o anjo cita esta profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um menino, né, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, né, que quer dizer exatamente Deus conosco. E você lê sobre isso em Mateus 1:23. Isso não quer dizer, irmão, irmã, olha, primeira coisa que você precisa entender. Quando o anjo fala que ele será chamado pelo nome de Emanuel, né, não quer dizer que o nome vão trazer para os dias de hoje, para você entender. Não quer dizer que Jesus, se tivesse nascido hoje, seria registrado com o nome de Emanuel. Porque Emanuel não tornou-se um nome, mas não era um nome. Emanuel era uma palavra, é uma palavra que quer dizer, né, Deus conosco, tal. Entendeu? Se fosse fazer o registro de Jesus e ele estivesse nascendo hoje, lá no registro não ia se chamar Emanuel, não. Ia chamar um nome que o pai e a mãe fosse dar. Mas poderia até ser Emanuel. Mas o anjo não estava indicando o nome da criança. Deus conosco era o que ele era, na verdade, o que o bebê era. Entendeu? Porque muita gente acha que é Emanuel. E hoje tem muita gente com o nome de Emanuel. Não tem nada contra, absolutamente. Eu acho um nome lindo. Mas que não era um nome, uma palavra. Quer dizer o quê? Deus conosco. E aí, Jesus, na verdade, foi o Deus, o grande eu sou, Elohim, né? Vindo na carne para habitar com o homem. O próprio Jesus, durante a vida dele, entendeu sobre essa especulação que tinha sobre a idade dele, a identidade dele. Tanto é, né, para falar desse assunto, a gente tem que estar mais ou menos ligado com as coisas da Bíblia. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, o nosso Senhor, certa vez, ele diz assim, ele pergunta aos discípulos, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Está lá em Marcos 16, 13, Marcos 8, 27
e Mateus 16, 13. E as respostas que Jesus recebeu eram muito variadas, uma diferente da outra. E em seguida, Jesus faz uma pergunta mais direta, mais incisiva. Agora, ele não pergunta o que o povo falava que ele era. Agora ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Está lá em Mateus 16, 15. E Pedro dá a resposta correta: tu és o Cristo. Cristo também não é um nome. Cristo quer dizer o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro está confirmando quem era Jesus. Mateus 16, 16. Jesus afirmou que a resposta de Pedro era verdadeira. E respondeu que sobre ele, seria construída a igreja, a pedra. Não está se referindo a Pedro, está se referindo a ele. Jesus é a pedra angular. Só ler a Bíblia, Mateus 16, 18. E cada um de nós, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, precisa responder para si próprio, esta pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Nós precisamos saber responder. Quem é Jesus para você? E Jesus dá essa resposta para nós em várias passagens da Bíblia. Em João, capítulo 14, versículos do 9 ao 10, ele responde. Jesus diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, Filipe, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras dele em mim. A Bíblia, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, ela é muito clara quanto à natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. É só a gente ler lá João 1, do 1 ao 14. A Bíblia mesmo diz que Jesus é Deus. Deus encarnado. Encarnado quer dizer Deus igual ao homem. Isso quer dizer encarnado. Igual, em carne, com todas as funções que um homem tem. Você entende isso? Não pensa que Jesus era diferente. Ele era diferente na natureza divina, mas na natureza humana, na carne, ele era igualzinho a mim e a você. Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 7,
diz que, embora Jesus estivesse subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que a gente precisa entender, e eu já falei isso algumas vezes para os irmãos, né, e irmãs, é que um dos cuidados que a gente tem ao ler a Bíblia Sagrada é ler a Bíblia e distinguir, entender quem é que fala ali. É o Jesus homem ou é o Jesus Deus? Isso é importantíssimo para a gente entender a Bíblia. Senão a gente confunde tudo. Porque Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era Deus e era homem. Homem, 100% homem. Senão não seria homem. Jesus fazia tudo que um homem faz. E era Deus. Então a gente precisa definir, tal passar, quem é que está falando aqui? Aqui é o Jesus Deus que está falando. Porque só Deus pode falar isso, um homem não pode. Nós temos que entender isso. Senão a gente vai lendo a Bíblia e vai ficando uma leitura, como se fosse de um livro qualquer. E o fato, às vezes as pessoas não se dão conta, né, desta coisa maravilhosa, desta coisa fantástica, suprema, que é a encarnação. Jesus viveu uma vida humana. Né? Acabei de falar. Jesus, homem, 100%. Mas Jesus foi o único homem que não pecou. Jesus foi o único. Olha, hoje um irmão me perguntou, porque ele estava precisando, se não me engano, instruir, não me lembro. Ele me perguntou sobre a masturbação. Né? Todo mundo sabe o que é isso. É a satisfação solitária, sexual do homem ou da mulher. Né? Existe a masturbação masculina e a feminina. Por que as pessoas, de uma maneira geral, se masturbam? Porque tem desejo sexual. Tanto o homem quanto a mulher. A Bíblia não é clara nesse aspecto, mas quem lê a Bíblia entende perfeitamente que a masturbação não é algo bom para o homem. Primeiro, porque vicia. Né? E segundo, porque faz parte das obras da carne.
Por que você está falando isso? Porque você acha que Jesus, enquanto homem, não tinha desejos sexuais? Claro que tinha. Se ele era 100% homem, ele tinha. E ele era 100% homem. E você acha que Jesus se masturbava? É claro que não. Porque a Bíblia diz que ele viveu uma vida humana, mas ele não tinha a natureza pecaminosa como nós temos. Ele foi tentado. Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado, não é só o diabo levando ele no pináculo, não é só isso. São as tentações que todo homem e mulher, tá? Homem e mulher, que todo homem tem. Quem é que nunca teve uma atração por uma mulher? É natural. E o próprio Jesus diz que se a gente olhar para uma mulher e imaginar estar tocando nela, o contrário é verdadeiro. Se uma mulher olhar para um homem e imaginar estar tocando nele, isso é pecado. Jesus nunca pecou, então ele não fez isso. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 18. E capítulo 4, versículo 15. O pecado, ele entrou no mundo através de Adão. E esta natureza pecaminosa de Adão, ela foi, até hoje, transferida para cada bebê nascido no mundo. Por causa disso que nós precisamos de um Salvador. Por causa disso que cada criancinha, assim que começa a entender a vida, assim que tem discernimento, precisa ouvir do Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 12. Excetuando-se, excluindo-se Jesus Cristo. Porque Jesus não foi gerado de um homem. Ele foi gerado por um homem, que no caso uma mulher, é óbvio. Mas não teve a participação de um homem na gravidez de Maria. Você está entendendo? Jesus não teve um pai humano. Maria não teve uma relação sexual com o Espírito Santo. Maria não teve a essência. Perdão. Maria não teve as sensações de uma relação sexual quando ela engravidou do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou ali milagrosamente, extraordinariamente, no útero de Maria, a semente da gravidez. Não teve relação sexual. Jesus não teve um pai humano. Então ele não herdou. Porque, entenda, irmão, irmã, isso é importante você entender, né? Maria foi apenas e unicamente o receptáculo da gravidez. Jesus não nasceu de uma abóbora, não apareceu lá no meio da floresta, não.
Ele teve um útero no qual ele se desenvolveu como humano. E o útero foi o útero de Maria. Tanto é que a Bíblia fala, virgem. Então não teve relação sexual. E ela permaneceu virgem até o nascimento. Não teve um homem ali para produzir naturalmente, né, essa natureza pecaminosa de Adão. Entendeu? Por que Jesus nunca pecou? Jesus teve que atender como homem e como Deus todas as exigências de santidade, para que ele pudesse ser um sacrifício aceitável para o nosso pecado, não o pecado dele, porque ele nunca pecou. Outro dia eu preguei aqui, não sei quando foi, já faz um bom tempinho, preguei das novilhas, né? Eu espero que o pessoal tenha lido lá, só não lembro quando foi aqui. Por que essa coisa das novilhas vermelhas, né? Que os Estados Unidos enviaram, né? 7 lá para Israel e tal. Porque a novilha vermelha é que vai ser o sacrifício do templo. Eu passei a passagem bíblica, tudo lá. E Jesus, ele teve que ser completamente limpo para que o Pai, para que ele, Deus, se aceitasse como sacrifício. Por causa disso que diz sacrifício aceitável. Ele não podia ter pecado. Porque quem iria perdoar Jesus? Ele mesmo? Dá uma lidinha em João, capítulo 8, versículo 29. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Jesus teve que cumprir, meu irmão e minha irmã, mais de 300 profecias sobre o Messias que Deus, através dos profetas, havia predito. Mais de 300 profecias. O irmão está dizendo aqui, dia 16/2. Exatamente, 16/2. Novilha vermelha. Obrigado, Edgar. Dá uma lidinha em Mateus 4, 13 e 14. Lucas 22, 37. Isaías 53. Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Desde a queda do homem, a única maneira da gente ser justificado diante de Deus é o sangue de um sacrifício, de alguém inocente. Quem é esse alguém inocente? Quem era? Né? No judaísmo, um animal. Um animal puro, fisicamente puro, né? Como animal não tem espírito, não tem a maldade. Ele tem um instinto, né? Eu falo constantemente isso. Ele tem um instinto de preservação. E Jesus tinha que ser perfeito
muito mais do que um animal, né? O homem perfeito, 100% homem perfeito, morrer para tirar os nossos, como sacrifício para apagar os nossos pecados. Hebreus 9:22. Por que nós cristãos nunca vamos sacrificar nada? Porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Não há necessidade de sacrificar. Jesus foi o último sacrifício. Não precisa sacrificar mais. Isso, quem crê em Jesus. Quem não crê em Jesus está aguardando a vinda do Messias, a novilha vermelha. Entendeu? Porque Jesus fez o sacrifício que aplacou toda a ira de Deus contra o pecado. Hebreus 10:14. E por ele ser 100% homem e 100% homem perfeito, ele se tornou apto para o trabalho de redentor. Então, todo o sangue derramado por Jesus no Calvário era necessário, porque todos aqueles animais que foram mortos nos sacrifícios, né, que se levava, que se fazia no templo, né, apontavam para o sacrifício perfeito do Cristo que viria. Todo o sangue que Jesus derramou foi um sangue superior a todo o sangue derramado antes. Nenhum ser humano com uma natureza pecaminosa poderia pagar esta dívida. A gente pode até, né? A Bíblia diz isso. A gente pode dar a nossa vida para salvar a vida de alguém, não pode? Pode. Pode ter um ato heróico, a gente vê por aí. Mas salva a vida da pessoa aqui na Terra. Olha só como isso explica um monte de coisa, hein? Os atos heróicos, muito bom, ótimo, maravilhoso. Mas salva a vida da pessoa onde? Na eternidade? Não, aqui. Amanhã ou depois a pessoa pode sofrer um acidente, uma doença e vai morrer. Agora, o sacrifício de Jesus não salva a nossa vida aqui. Salva a nossa vida na eternidade. Você entendeu? É eterno. É uma salvação eterna. Mateus 26:28. 1 João 2:2. Jesus não era só um homem bom. Jesus era um homem bom. Não, ele não era só um homem bom. Ele era um homem perfeito, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Porque se ele fosse só um homem bom, né, tá cheio de prêmios da paz, prêmio nisso, são boas pessoas. Tudo bem, mas não são perfeitos, não. Não são perfeitos, não seriam aceitos por Deus para salvar a humanidade.
não teriam morte e ressurreição para salvar ninguém. Entendeu? Crescemos um pouco hoje, um pouco mais hoje na graça e no conhecimento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Como é possível isso? Talvez a gente não consiga entender isso totalmente, mas é isso que a Bíblia fala. Jesus era o próprio Deus andando aqui na terra. Jesus era Deus na carne. E só ele pôde pagar, por causa disso que ele diz, tudo está consumado. Quando você vai buscar o que quer dizer esta palavra, consumado, é a mesma coisa o id, né, de Jesus. As pessoas pensam que id vai. Não, você vai buscar o que quer dizer. Por que ele usou o termo id? Id, pregai o evangelho e tal. Não é? Id. Id era uma palavra usada para liberar os navios dos portos. Que os navios vão para todo lado. Por causa disso que ele usou id. Porque cada pregador do evangelho é como se fosse um navio. Vai para lá, outro vai para cá, outro vai para cá. E consumado, quando você vai estudar o que quer dizer esta palavra, consumar, não é tudo está terminado, como a maioria pensa. Consumado quer dizer a dívida está paga. A dívida morreu, a dívida acabou. Qual dívida? A nossa para com Deus. Jesus ali, ele usa também o consumado, porque ele estava pagando a dívida da morte eterna do ser humano. Era uma dívida que a sepultura, que cada homem tem com a sepultura. E em Jesus, não, nós não temos mais esta. Quem está em Jesus não tem essa vida. Não tem essa dívida. Morre, claro, o ser humano morre. Nasceu depois do pecado para morrer, mas vai para a glória. João 1,12. 1 Coríntios 15, 3, 4 e 17. Que tenhamos juntos conhecido um pouco mais de Jesus. Jesus querido e todo-poderoso, queremos louvar, glorificar, agradecer o Senhor, te bendizer, porque o Senhor veio aqui na forma humana para poder morrer, porque Deus é espírito, não morre. Deus só poderia morrer na forma humana, porque o humano morre, é carne, é perecível, desgasta. Por causa disso que Deus veio na forma humana, para poder morrer. Jesus não veio para constituir família, para ter esposa, filhos, netos, bisnetos. Jesus veio para morrer por nós. E a morte dele nos livrou da nossa morte eterna. Glórias a ti, Jesus querido e amado. Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, porque sabemos e entendemos que o salário do pecado é a morte. E em Jesus nós temos a vida eterna. Amém.